A todos em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, em ver cada um de vocês aqui conosco, adorando a Deus, né? Que presença maravilhosa. A gente saiu de casa para isso, para adorar o nosso Pai. Se colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. A carta de Pedro, ela fica próximo ao Apocalipse, né? Se você abrir em Apocalipse e voltar, você encontra com mais facilidade. Você vai se deparar aí com Judas, as epístolas de João, aí tem 2 Pedro, e retornar logo depois você vai encontrar primeira epístola de Pedro. Capítulo 1, hoje nós vamos terminar a exposição aí do capítulo 1, temos como objetivo fazer a exposição de toda a carta. Nós já vimos a introdução, nós vimos na mensagem passada sobre motivos para agradecermos a Deus, e hoje nós vamos falar sobre as consequências da salvação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Logo após eu quero convidar aqui o irmão Neemias para fazer uma oração, intercedendo por mim e agradecendo a leitura. 1 Pedro 1 e 13 diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, ou julgará, né? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Glória a Deus. Vamos orar com o nosso irmão Neemias, em seguida a gente retorna para fazer aqui a exposição dessa passagem. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu saúdo a igreja em nome de Jesus, amém? Oramos. Amantíssimo Deus, obrigado, Pai amado, por ter chegado até aqui, Pai amado, na tua casa, Pai amado. Agradecemos, meu Pai, por todos os irmãos que chegaram até aqui, meu Pai, por todos os louvores, Pai amado, que foram entoados, meu Pai amado. Agradecemos também pela leitura, Pai amado, e queremos aqui, meu Pai, te pedir, Pai amado, que abençoe, Senhor, o ministrando da palavra, meu Pai amado. Obrigado pela mensagem que foi lida, que ele venha, Pai amado, falar, Pai amado, o que o Senhor tem para a igreja, meu Pai amado. Venha abençoando, meu Pai, até o término desse culto, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, na mensagem anterior, eu destaquei, até com base no próprio texto, né, de 1 Pedro, alguns motivos que nos levam a agradecer a Deus. Motivos esses vários, né? Pela salvação, agradecer a Deus por Deus nos preservar com o seu poder,
agradecemos a Deus. Primeiro, porque Ele é generoso. Segundo, porque Ele guarda-nos com seu poder. Terceiro motivo é que nos leva às provações. Eu me lembro muito bem disso. A gente nunca agradece pelas provações, mas elas têm um propósito de nos fortalecer e o nome de Deus ser glorificado de acordo com a nossa fidelidade. E por último, eu falei também sobre agradecermos a Deus por ter nos revelado o privilégio da salvação. Nós somos privilegiados por causa disso. E hoje, já que nós somos salvos, aí vem a pergunta: como é que vive um salvo? Houve um tempo, eu até conversei com o nosso pastor Davi, que houve um tempo, eu acredito que os irmãos mais idosos, ou então que tem mais tempo na fé, acompanhou essa época, em que a pessoa, quando se afastava da igreja, ela se afastava de Deus, ele reconhecia isso. Você ia conversar com a pessoa, ela dizia: eu estou desviado. Não, eu estou desviado, eu pretendo voltar, eu não estou agradando a Deus do jeito que eu estou. Mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram. O indivíduo se afasta da casa de Deus, entra na bebida, entra na prostituição, não quer saber mais da igreja, não quer saber. Lembrando que a igreja, irmãos, é a noiva do Cordeiro, viu? É a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro que vai para o céu. A igreja não é paredes, e nós sabemos muito bem disso. Somos nós que estamos aqui dentro da casa do Senhor. Então, se afastar desse povo é se afastar da noiva do Cordeiro, e automaticamente dele. Aí você vai conversar com esse indivíduo que está longe dos caminhos de Deus. Rapaz, volta o caminho do Senhor. Irmão, a gente só falta apanhar. Não, quem foi que disse que eu estou desviado? Desviado é o cão. Eu fiz um evangelismo, um sujeito teve na casa de Deus 5 anos na igreja. Aí eu disse: homem, volta aos caminhos do Senhor. Só se encontra desviado. Não, que desviado o quê? Eu vou dizer uma coisa: se eu não corro, eu tinha apanhado ali. Mas... Então assim, meus irmãos, diga o que você quiser dizer. Quem tem boca diz o que quer. Mas o que evidencia a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, que a nossa transformação ela foi verdadeira, é o que diz a palavra de Deus. Ela é o nosso norte, ela é o nosso rumo. Se a palavra de Deus diz que um filho de Deus tem determinada conduta, então se eu saio dessa conduta, logo eu estou afastado dos caminhos de Deus. E o primeiro passo para voltar aos caminhos do Senhor é reconhecer que está longe dele. Enquanto você continua numa vida de pecado, numa vida de desobediência, e achando que está tudo bem, você nunca vai voltar aos caminhos do Senhor, nunca vai voltar, porque não há um registro na Bíblia de alguém que não se arrependeu dos seus pecados ter voltado para Deus. O arrependimento é a porta de entrada. Nessa passagem, Pedro vai nos dizer, pelo menos, eu vou destacar pelo menos 3, do versículo 13 em diante, o que a graça de Deus faz conosco. Qual é a evidência que o Espírito Santo está dentro de mim? Qual é a evidência que realmente o meu encontro foi verdadeiro, foi legítimo? Não é um crente 007, né? Ou então eu sou um crente Raimundo, com respeito aos Raimundos que tem aqui. Um pé na igreja, outro no mundo. Não, meu irmão. O crente de verdade, ele tem um padrão de vida. E as escrituras que dizem qual é esse padrão. Primeiro efeito ou evidência que você é um salvo, está aí no versículo 13, é a mudança de mentalidade. Olha como começa bonito a história, não é? O versículo 13 diz assim: por isso o que, meus irmãos? Os versículos anteriores falam sobre a salvação. Você foi regenerado, você é guardado por Deus, você passa provações por causa da fé, para a glória de Deus, você é um salvo. Aí o ponto de contato que liga o versículo anterior é: por isso, você não é um salvo? Aí ele diz: por isso, já que você é um salvo, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O ponto aqui é: já que nós somos salvos, a nossa mente ela é sóbria. Mas irmãos, é aí que está. Você acha, irmãos, que a maior batalha que um crente tem não é com a sua mente? É, meus irmãos, é com você mesmo.
As maiores batalhas travadas de um homem e de uma mulher de Deus está na sua mente. Quantas setas do maligno vêm à nossa mente, quantas propostas de Satanás vêm à nossa mente. Aí Pedro está dizendo, então, meus irmãos, comece cingindo a vossa mente, o vosso entendimento. Essa tradução, irmãos, é complicada e eu vou procurar explicar, pelo menos do jeito que eu entendi, estudando. A expressão cingir, lembramos, meus irmãos, que no Oriente Médio, até hoje, os homens eles usam vestidos, né? Homens e mulheres usam vestidos, até por causa da cultura da época. Então, cingir a vestimenta era pegar com as mãos parte desse vestido, que estava próximo ao chão, erguê-lo um pouco e prendê-lo no cinto, para que a pessoa tivesse mais liberdade, tivesse mais chance de correr. Então, cingir é facilitar o correr, facilitar algo que precisa ser feito com agilidade. Só que Pedro não está falando aqui de um cingir de roupa. Pedro está dizendo, eu quero que vocês cinjam a mente de vocês. Eu quero que a mente de vocês estejam preparadas. Mas como está preparado? Aí Pedro diz, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus. Irmão, ser sóbrio, a gente sabe o que é ser sóbrio. Quando a pessoa está bêbada, ela perde as suas faculdades. Ela diz besteira, ela faz bobagem, às vezes até se arrepende, mas se você perguntar a um bêbado as besteiras que ele disse ou fez, ele não vai nem lembrar. Ele perde o sã. É por isso que a gente diz que está bêbado. Então, sóbrio é o contrário de bêbado. É exatamente o que o Espírito Santo faz na mente do salvo. Ele dá sanidade. Você se parece mais com Jesus. As suas ações são pensadas. E são pensadas para a glória de Deus. Você não vive mais para fazer sua própria vontade. Foi lido nessa noite em Gálatas 5, a partir do versículo 22, as obras do Espírito, mas também foi lido as obras da carne. Mas uma das obras do Espírito é domínio próprio. Glória a Deus. A sua mente agora é cativa à mente de Cristo. Agora, os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus anseios devem estar colocados em Deus. É interessante que ele diz sóbrio e ele diz e esperai inteiramente na graça do Senhor. Você não vai conseguir controlar os seus pensamentos sozinhos. Você não vai conseguir contra as setas do maligno contra a nossa fé sozinho. Você vai conseguir vencer por causa da graça de Deus, aleluia. A nossa mente vai estar preparada, enraizada com o Evangelho de Deus, inculcado a palavra de Deus, como diz em Deuteronômio 6, inculca a palavra na cabeça do menino, para que não se esqueça, ensina no caminho, ensina em casa, ensina antes de dormir. Por que a Bíblia diz isso? Porque sabe, irmãos, que quando a nossa mente está cheia da Bíblia, cheia da palavra de Deus, aí não tem espaço para bobagem. Observe que o salvo, ele tem uma mentalidade diferente. Porque, meus irmãos, venhamos e convenhamos, se eu sou um salvo, e o meu pensamento é mundano, tem algo errado aí. Se os meus anseios são dessa terra, se os meus anseios é desagradar a Deus, tem algo errado aí. E essa é a primeira batalha que você perdeu, foi da mente. Então, o salvo, ele aprende a guardar a sua mente. Paulo vai dizer isso, né? Em Romanos capítulo 12. Paulo diz assim, olha, eu vou ler aqui para vocês, Romanos 12, em relação à importância de guardar a mente. O próprio Paulo, já sabendo disso, ele diz essa passagem, eu quero ler para vocês, como é interessante a mente do salvo. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, entendimento. Aí ele continua, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada por Deus é uma mente que anseia fazer a vontade de Deus. É uma mente que anseia ser sóbrio, controlado, dominado pelo Espírito Santo. Se antes o álcool nos dominava, ou as nossas paixões, agora não. Agora não. Agora é o Espírito Santo que domina a nossa mente. Glórias sejam dadas
ao nome de Jesus. Então, a primeira evidência do salvo é a mudança da mente. Segunda evidência do salvo, meus irmãos, em relação ao seu comportamento, é a santidade. Está claro aí, né? É a santidade, irmãos. Aí vem a pergunta, né? E por que essa santidade é uma evidência do salvo? Pedro começa dizendo logo assim, no versículo 14, ele diz, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Lembrando que ignorância aqui não é falta de conhecimento. A ignorância aqui é o desprezo à palavra de Deus. É possível que você seja um doutor, mas seja um doutor ignorante quanto às coisas espirituais. Pedro está dizendo o seguinte, que quando eu entrego a minha vida a Cristo, Deus me regenerou, me guardou para a sua salvação. Aí Pedro diz, então você já sabe que a maneira que você trilha não é mais guiado pelas paixões do mundo que você tinha. Isso não condiz mais com a sua vida. Aí Pedro usa duas palavrazinhas. Primeiro ele diz no passado, vocês tinham essas paixões. Em que época? Na época da ignorância. Agora não. Agora nossos anseios, o nosso comportamento é guiado por Deus. Glória a Deus por isso. Agora é o Espírito Santo que guia os meus passos, as minhas escolhas e as minhas ações. Antes não. Antes nós éramos filhos da ira. Não é o que diz em Efésios 2? Paulo diz isso, né? Paulo diz, olha, antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos filhos da ira e da desobediência. Essa era a nossa situação longe de Deus. Agora não, agora você é filho da obediência. A obediência de quem? De Jesus, né? Cristo foi o primeiro homem obediente, perfeito, aceito por Deus, para depois você se tornar um filho de Deus. Evidenciando que é um salvo pela obediência. Pastor, mas por que eu tenho que ser filho da obediência? Por que eu sou um salvo e devo ter uma vida de santidade? Pedro vai dar vários motivos por que você tem que ser santo. Eu vou destacar pelo menos alguns deles. O primeiro motivo por que a gente deve ser santo é por causa do nosso Deus. Olha o que diz aí os 15 a 16. Ele diz, olha, já que agora nós estamos longe do mundo, aí ele diz, pelo contrário, nossa vida não faz mais sentido a prática que tinha. Versículo 15 a 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Onde é que está isso, irmãos? Onde é que está escrito isso, né? Está escrito em Levítico capítulo 11, versículo 44. Por que Pedro está evocando o Antigo Testamento para dizer que eu tenho que ser santo? A gente tem que lembrar, meus irmãos, que quando Pedro estava escrevendo 1 Pedro, o Novo Testamento não estava completo. O Novo Testamento estava em processo. Nós temos a palavra de Deus começando de Gênesis até Apocalipse. Nós entendemos que toda a palavra de Deus é inspirada. Então, quando você lê Gênesis, Deus vai falar com você. Quando você lê Levítico, Deus vai falar com você. Entendendo que Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, mas Cristo não aboliu o Antigo Testamento. Por isso que Pedro está dizendo, citando Levítico, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, se o Deus santo nos chamou, Ele nos chamou para quê, irmãos? Para a santidade. E é interessante, eu destaco o finalzinho do versículo 15, ele diz, vós mesmo em todo o vosso procedimento. Sabia, meus irmãos, que tem irmãos que querem evidenciar essa santidade, mas não na boca. Boca suja. Facilmente diz um palavrão. Facilmente quer um engano. Aí Pedro diz, tem algo errado. A santidade que Cristo nos chamou, o Deus que nós servimos é um Deus santo. E o convite à santidade, Pedro diz, é todo o vosso procedimento. Aquilo que penso, aquilo que falo e aquilo que eu faço. E venhamos e convenhamos, irmãos. Olha, pastor, eu sou santo, a verdade é essa. Eu fui chamado à santidade. Tudo em mim é crente, pastor, mas meu braço não é crente não. Bateu, levou. Essa conversa está feia, não está? Está feia. Porque a Bíblia está dizendo aqui que é todo o meu procedimento.
todo o meu procedimento deve condizer com Deus que me chamou. Se o Deus que me chamou é santo, santo deve ser o meu procedimento. Glória a Deus. Quer dizer, o primeiro motivo que evidencia que eu sou um salvo é porque Deus santo me chamou para a santidade. Segundo motivo que Pedro vai argumentar porque que o salvo deve ser santo, ele diz aí no versículo 17. Sabe por quê aí? Porque Deus é justo e julgará com justiça. Não é o que diz o 17? Ele diz, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, aí ele diz, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pastor, eu tive uma vida de santidade tão boa, pastor. Os meus primeiros 5 anos de crente, pastor, eu fui um santo, tem mente. Agora não, agora eu estou que nem voo de Anum no mês de setembro. Epa, peraí, meu filho. A santidade de ontem não vale para hoje. Quanto tempo, pastor, deve durar o meu temor a Deus? Pedro diz a data. Pedro diz até o tempo. Quanto tempo? Aí ele diz, durante o tempo da vossa peregrinação. Você tem quantos anos de crente? 1 ano. Continue sendo santo. Você tem quanto tempo de crente? Pastor, eu tenho 5. Continue sendo santo. Quanto tempo de crente você tem? Pastor, eu tenho 20 anos. Continue sendo santo. Enquanto durar a sua peregrinação, que é a nossa vida. Quer dizer, Pedro diz, eu quero que você seja santo, porque Deus é santo, aquele que o chamou. Eu quero que você seja santo, porque nós vamos prestar conta da nossa vida a um Deus justo juiz. Então, sabe aquela conversazinha? Não, filho de crente é crente. Não, mas não. Salvação não é hereditária. Não, pastor, o que é hereditário é doença. Hereditário é sobrenome. Você vai pegar o nome da sua mãe e do seu pai, mas salvação não. Agora, se você crê no Deus de sua mãe, se você crê no Deus do seu pai, que agora é o seu Deus, então, meu filho, durante o tempo da sua peregrinação, tema a Deus, anda em santidade, evidencie que você realmente foi um salvo pela sua conduta. Primeiro, porque Deus é santo. Segundo, porque Ele é um reto juiz, que de acordo com o que eu faço, há de julgar os vivos e mortos. Outro motivo que Pedro nos dá, por que nós devemos ser santos? Está aí do versículo 18 em diante. É por causa do preço, irmãos. Por causa do preço que fomos comprados. Olha o que diz o texto, que é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. 1 Pedro 1, a partir do 18. Ele diz, olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram ou deixaram, como diz outras traduções. Mas a gente foi comprado pelo quê? Aí ele diz, 19, vocês foram comprados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aí ele termina dizendo que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O autor Pedro está dizendo assim, olha, você tem que ser santo, porque você foi comprado por bom preço, glória a Deus. Você não foi comprado por prata e ouro, irmão, prata e ouro são coisas perecíveis, são valores terrenos, não é? Não, meus irmãos, foi o próprio Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz, para nos resgatar da nossa maneira vil que vivíamos, nos resgatar do nosso procedimento pecaminoso para com Deus. Então, se eu fui resgatado da sarjeta, se fomos tirados do lamaçal do pecado, aí Pedro está dizendo, então não volte para lá. Não volte para lá. Porque você não foi resgatado por prata. Você não foi resgatado por ouro, porque tudo isso é perecível e pequeno diante
da vida santa que Jesus teve para ser morto naquela cruz do Calvário. Quer dizer, por que eu tenho que ser santo? Já que a santidade evidencia que eu sou um filho de Deus, que eu sou um salvo. Pedro diz, primeiro porque Deus é santo e fomos chamados à santidade. Segundo, ele diz, porque Deus é um reto juiz. Então, viver de qualquer jeito achando que vai dar certo lá no último dia, não vai. Não vai. E o terceiro motivo, Pedro disse, é porque você foi comprado por bom preço. Deus providenciou a nossa salvação, e nesse projeto de Deus, foi o próprio Filho dele que entrou como pagamento. Mas, irmãos, se a morte de Jesus, se o preço da nossa salvação não nos motiva a ser santos, o que vai lhe motivar? Você acha que batido, puxão de orelha? Não, nada disso vai lhe motivar, não. Quem deve motivar você a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um santo e uma santa mulher de Deus, é o preço que foi pago para você ser um crente hoje. Foi um alto preço do Cordeiro de Deus. Por último, está aí no versículo 22 em diante, a primeira evidência, meus irmãos, de um salvo é a mudança de mentalidade. A segunda evidência de um salvo é a vida santa diante de Deus. E a terceira evidência de um salvo, está aí no versículo 22 em diante, é a fraternidade. É a capacidade de amar uns aos outros. Irmão, santidade diz respeito à sua vida, diz respeito ao seu procedimento, santidade diz respeito ao amor que você tem a Deus. E é possível você ser santo sozinho. Sozinho. Mas não existe fraternidade sozinho. Você tem que amar alguém. E a igreja de Deus faz parte desse amor. A comunhão que temos uns para com os outros. Olha o que Pedro vai dizer em relação a isso. A graça, ela muda o nosso coração em relação à fraternidade. Ele diz aí, versículo 22, a graça nos leva ao amor verdadeiro. Ele diz, olhe, tendo purificado a vossa alma, está falando de Jesus, foi isso que Jesus fez, purificou a nossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Espera aí, pastor, e por que ele diz amor fraternal não fingido? Porque tem amor falso, você acha que não? Você acha que lá em Salmo 22 está escrito que o Filho de Deus seria traído com um beijo? Mas o que é um beijo para a cultura judaica? O beijo é um aperto de mão, é uma proximidade de carinho, mesma fé, o mesmo amor. Então, quando os judeus, a saudação dos judeus era um beijo no rosto, do homem com homem, mulher com mulher, o beijo era uma saudação. E eles viam esse beijo como algo sagrado. Não havia malícia nem maldade no beijo. Até hoje os judeus ainda se saúdam assim, entre eles mesmos. Então, como foi, meus irmãos, que Jesus Cristo foi traído? Com um beijo. Com um símbolo do que deveria ser união. Com um símbolo que deveria ser, você é meu irmão, eu amo você. Lembrando, meus irmãos, que quando Judas beijou Jesus, Jesus olha para Judas e diz assim, amigo, o que viestes fazer aqui? Você acha que Jesus estava sendo falso? Chamando Judas de amigo? Estava não. Para Jesus, Judas era amigo. Agora, em relação à opinião de Judas para Jesus, Jesus não era amigo de Judas. Porque se realmente Jesus fosse amigo de Judas, Judas não tinha feito aquilo. Irmãos, o amor de Jesus sempre é verdadeiro, sempre é puro, sempre é maravilhoso o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco. Aí Pedro está dizendo, pois preste atenção, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, a nossa alma agora é outra, mas por que essa salvação? Aí Pedro diz, para que você ame sem fingimento. Amor sem fingimento, meus irmãos, é aquele amor que quer o seu bem, mesmo que você não goste, mas eu quero o seu bem. Sempre que uma mãe chama a atenção de um filho, disciplina, dá um puxão de orelha,
Não é porque ela odeia o filho, é o contrário, é porque ela ama o filho. E Deus faz da mesma forma conosco. E da mesma forma devemos fazer uns com os outros. Se chamam a sua atenção, não reclame porque chamaram a sua atenção. Amem porque querem o seu bem. Você sabe como é que Deus trata o mundo? Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus entregou o mundo às suas paixões. Você sabe qual é a maior punição de Deus para o mundo, para o pecador? É Deus dizer para o pecador: seja feita a tua vontade. Sim, você quer se desviar? Se desvie. Sim, quer dizer que você quer estar longe de mim? Então vai. Uma das maiores evidências da ira de Deus é quando Deus tira o pé do freio e deixa o mundo do jeito que gosta. Foi o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6. Então, o que evidencia que eu sou um salvo é a partir do momento que eu cuido de você. Eu não quero que você se desvie, eu não quero que você se perca. Pelo contrário, nós temos um amor e um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro, não fingido. Eu realmente quero o seu bem. Aí Pedro diz: amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros. Aí outra palavra que ele diz é ardentemente. Que palavra bonita, né? Amor ardente. Que amor é esse? É aquele amor, meus irmãos, que aquece o seu coração. É aquele abraço que aquece o seu coração. É quando uma pessoa olha para você e diz: olha, eu estou orando por você, porque eu quero ver o seu bem. Olha, eu quero ver você firme, eu quero ver você forte nos caminhos de Deus. Isso é um amor ardente, isso é um amor verdadeiro. Porque já pensou, meus irmãos, que a pessoa está longe dos caminhos de Deus, você se encontra com essa pessoa na rua, ou então um irmão que está frio, no lugar de sua abordagem ser de amor, ser uma abordagem de graça, ser uma abordagem de preocupação, a pessoa vai se aproximando e diz assim: está desviado, né? É aquele provérbio: não se chuta cachorro morto, né? Faça isso. Se você sabe que alguém está frio, ore por ele, né? Ore por ele, rapaz. Peça para voltar à casa de Deus. Encoraje-o a amar Cristo como um dia ele amou. Mas fuja das palavras que a Bíblia não ordena que nós façamos. Não é o que Pedro está dizendo em relação à igreja? Tenho que amar. Ele diz aí, versículo 23: pois fostes regenerados. Novamente a palavra salva aqui, né? Regenerar é nascer de novo. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro está dizendo assim: sabe por que não faz sentido a gente ter ódio no coração, não amar os nossos irmãos, não se preocupar com aqueles que estão em nossa volta? Porque a semente que foi pregada nos nossos corações foi uma semente santa. Pastor, que semente é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é pura. E foi essa palavra que salvou você. Então, guiados por essa palavra que nos salvou, devemos chegar àqueles que precisam do nosso amor. Agora um detalhe: se a semente que lhe salvou foi santa, a evidência é esse amor. Se não, olho por olho, dente por dente é o que você vai trilhar. Aí agora Pedro vai falar da palavra de Deus. Por que eu tenho que ser guiado por essa palavra na hora de amar as pessoas, na hora de amar os nossos irmãos? Aí Pedro vai dizer o seguinte: pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva, que seca-se a erva e cai sua flor. Falando da brevidade do homem, está falando da brevidade da vida em relação às plantas. Um dia se acaba, um dia nós vamos embora. Se o Zay, se bem que não precisa nem de o Zay estar aqui, né? Mas o Zay tem muito mais propriedade do que eu. Em breve a gente vira pó. Bem ligeirinho a gente vira pó.
Pastor, mas isso é em relação à nossa brevidade de vida, e a palavra de Deus? Aí Pedro diz, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Isso quer dizer que o conselho que Pedro deu às igrejas da Galácia, Capadócia, da Frígia, aquela palavra serve para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se ela diz que eu tenho que amar hoje, é porque eu tenho que amar com amor fraterno, porque foi com esse amor que chegou até nós. Então aí Pedro diz, ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro está dizendo, olha, quando eu fui evangelizar vocês, quando Deus salvou vocês através da nossa pregação, nós dizemos tudo, nós pregamos a verdade de Deus, e não a mentira do homem, mas a verdade de Deus. Então, para nossa memorização, a evidência da nossa salvação é com a mudança da nossa mente. Agora nós pensamos tudo que é do alto. Nossa mente agora é cativa à mente de Cristo. A evidência da nossa salvação é com a nossa santidade, os nossos negócios, na nossa casa, a santidade nos nossos relacionamentos, a maneira que agrada a Deus. E a última evidência é o nosso amor. Amar uns aos outros. Se você tem ódio no coração, se você não sabe perdoar, reveja os seus conceitos e os seus valores. E às vezes sabe o que a gente está pressando para perdoar mais, para amar mais, é dobrar os joelhos, né? E dizer, ô Senhor, eu estou com o coração tão ranzinza, me ajude, Senhor. Me ajude a perdoar, me ajude a amar. Você sabe qual vai ser a resposta de Deus? Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe encorajar. Deus vai dar a graça que você precisa para perdoar aqueles que querem o seu mal. Tudo isso, irmãos, é uma maneira de Deus nos ajudar nessa caminhada. Porque nós estamos numa peregrinação rumo aos céus. Então que Deus aplique essa palavra nos corações dos irmãos que aqui estão e daqueles que nos acompanham por essa live.